O anime que deixou geral com um trama praticamente esquecível acabou, mas isso não quer dizer que todos os furos foram fechados. Tem muita coisa a se conversar e eu tive aqui pensando, o seu final foi incrível, mesmo que alguns manos dizendo que o final foi uma bosta, mas esses caras são uma bosta de pessoa. Mas a pergunta que fica é, será que a Shizuka é boa e ela só fez o que fez por conta do seu crescimento como um todo, que já falou mais pra frente, ou ela é o próprio capeta em pessoa? Então nesse vídeo vamos falar sobre isso, será que a Shizuka é boa ou horrível? Então deixa o like e me segue com o sininho ativado, então bora! Estou passando aqui no começo do vídeo para dar um recadinho, fixe, link na descrição, e se você comprar algo, você só vai ajudar mais o canal a crescer. Agora sim, bora! O autor de Takopi Original Sim fez uma jogada de mestre que nem o otaku mais antigo do mundo esperava isso. Ele nos fez gostar da Shizuka e ter um ódio mais forte do mundo pela Marina, só que ao andar da trama ele nos fez o completo oposto. No episódio 5 ele nos fez gostar da Marina e odiar a Shizuka, e todo mundo ficou tipo, o que tá se passando nesse anime? Porque ninguém já tava mais a entender o que tava se passando dentro desse anime. Só que na verdade o Takopi vinha à Terra com o intuito de ajudar a Marina, só que ele ao tentar corrigir a vida dela, mas nesse processo o cara se esqueceu qual era a sua missão e se encontrou com a pessoa que ele tava para matar. Depois rola outra história, só quando ele viu o erro dele, ele se deu conta que tudo que ele fez estava completamente bagunçado. Dois universos paralelos, onde uma precisava dele, a única forma dele conseguir corrigir tudo aquilo é se auto-apagar da realidade que ele mesmo criou. Mas isso eu também achei um pouco estranho, porque esse poder parece que o autor criou do nada, porque o que foi nos explicado no episódio 1 é que a máquina do tempo só podia voltar ao momento que a foto foi tirada, o que do nada ele vem com a teoria que você também pode corrigir tudo se você auto-sacrificar. Então essa ideia ainda acho que foi muito furo de roteiro. Eu sei que Takopi queria resolver tudo na base do amor, mas só que essa ideia matou tudo que o anime criou, mas ainda assim dá pra passar um pano. Mas agora vamos falar de algo que eu tenho visto muito dentro da internet, que é o seguinte, abre aspas, a Shizuka nunca foi uma boa pessoa, a Shizuka nunca foi uma boa pessoa e não dá pra lhe perdoar. Bom, até aí eu posso aceitar, porque existe pessoa que não perdoa fácil, mas vocês estão a esquecer de algo. Não sei se vocês sabem ou querem se fazer que não sabem, Shizuka nunca, mas nunca recebeu o amor dos seus pais. Vocês sabem que os pais influenciam muito no desenvolvimento de um todo, uma vez que a Shizuka, o único amor que ela recebeu durante toda a sua vida foi de um cão. Os pais se divorciaram e o seu lar era caótico e ela vivia com os pais caíram no pau, e acreditam ou não, isso gera muito trauma, além do facto que o seu pai fugiu dela e quando ela foi se encontrar com ela foi bem negada na sua frente. O seu pai nunca foi um bom pai, e mesmo quando ela vivia com ele, uma coisa que sempre teve dentro dela, ela sabia que a sua mãe era uma mulher de programa. Alguns tentam censurar um pouco sobre essa profissão, mas ela não, ela sabia, os seus colegas sabiam, os professores sabiam, ela estava lá de boa, como se fosse algo normal na vida social, só que isso pode gerar traumas sérios. E aí que vem a questão, como alguém que teve esse tipo de vida, queira que seja alguém estável psicologicamente, porque não vai me dizer que alguém que tem esse tipo de vida teria ela de boa, como se isso fosse algo recorrente na vida social. Eu sei que existe mulher de programa na vida social, mas nesse contexto eu tô perguntando como alguém que os pais nem estavam nem aí pra você, o teu pai te nega bem na sua frente e ainda sofres bullying da pesada, quer que seja alguém com a psique boa, porque nem após o juvenal que isso é possível. Se você pensar que amanhã tem teste, já não fica bem de cabeça. Por isso, esses caras que ficam aí dizendo que a Shizuka é uma psicopata, então não iria merecer o final que ela teve, eu simplesmente vos mando tomar no cu, porque vocês estão a pedir muito de alguém que a única coisa que ela viu o amor é do ser irracional. Mas você, cara de cu, querem com a vida que ela teve seja uma anja. Mas isso não quer dizer que vamos passar um pano em tudo que ela fez. Isso não quer dizer que vamos passar um pano em tudo que ela fez. Isso é certo, porque mesmo com todos os problemas que ela teve, tinha caras que não estavam envolvidos nisso, como as filhas do seu pai, porque no episódio final, antes dela começar a falar com o Takopi sobre os seus problemas, só alguns mini flashes de jornal que ouviu duas crianças que foram sequestradas. Isso foi confirmado. A Shizuka fez atrocidade ao sequestrar as suas irmãs com o intuito de abrir a sua barriga para ver se o seu cachorro Chapi estava lá vivo. E aquela famosa teoria do Pinóquio, onde seu pai estava vivo dentro da barriga da baleia, isso eu não posso defender a Shizuka, isso lhe tira muitos pontos mesmo, porque não dá para envolver umas crianças que tinham uma irmã mais velha e tal. Porque eu sei que a Shizuka estava revoltada da vida, mas achar que as suas irmãs comeram seu cão, isso já é um pouco demais, porque mesmo se ela comesse seria meio impossível ela estar viva dentro deles, mas mesmo assim ainda é impossível como ela vai achar que duas crianças comeram seu cão. Mas também nesse jornal passou um pouco sobre o seu pai, informações que ele foi um pai muito ruim e que ele teve uma segunda família que ele mesmo abandonou. Até aí eu vi a justiça a ser feita, mas graças a Kami-sama, Shizuka não chegou a abrir a barriga dos seus irmãos. No jornal a seguir foi dito que as suas irmãs foram encontradas muito debilitadas, mas ainda assim vivas. Para isso eu não passo um pano na Shizuka, porque essas meninas não
tiveram nada a ver com o que se passou com ela. Se ela fizesse isso com seu pai, aí sim eu estaria do lado dela. E seria o mesmo, eu estaria lá para fazer um crowdfunding para ajudar a Shizuka a acabar com seu pai, aí sim ela estaria certa. Agora vamos tocar em um ponto que também está sendo muito comentado na rede, que é o ser egocêntrico da Shizuka. Uma coisa que nós vimos desde o episódio 2 até o final, nós vimos que para a Shizuka nada mais importa além do seu desejo, no facto dela mandar o caso e assumir toda a culpa e ela sair de lá de boa como se fosse a heroína. E mesmo pro episódio mais à frente, quando o Tokopi queria falar com ela sobre os seus feitos que já foram longe demais, ela fica lá de boa como se o Tokopi não existisse. Mesmo no último frame do episódio final, quando ela já estava adulta, ou seja, jovem, bem dizendo, a Marina estava lá falando com ela e ela fica lá de boa, só observando como se a Marina não existisse. E tem pessoas dizendo que isso é um ponto muito horrível da parte da Shizuka. Tá bom, até aí você tem um ponto, é claro, mas deixa eu te perguntar algo. Você nunca teve amigo de infância, viveu um lugar cheio de briga e luta, e na escola ninguém praticamente gostava de ti? Como você vai conseguir confiar nas pessoas? Se você, depois de viver tudo isso, sinceramente, eu só iria viver como meu desejo manda e vou estar pouco me fudendo sobre o desejo de outras pessoas. Por isso, nesse ponto, a Shizuka tem o meu voto, porque o meu que crescemos é o espelho do que vamos nos tornar, porque é meio impossível você nascer no Rio de Janeiro, viver toda aquela porra e depois você dizer que teve uma boa infância e continuar com uma boa psique. Isso é impossível, porque direta ou indiretamente isso vai te afetar, querendo ou não. E para finalizar o nosso vídeo, quando a Shizuka estava lá falando com a Tokopi sobre o que viveu e chorando, tem pessoas dizendo que aquilo não pegou o seu coração, só do fato de que ela estava lá desabafando e ao mesmo tempo estava lá batendo o povo. Mano, vai tomar no cu. O desabafo depende de pessoa para pessoa, uma vez que a Shizuka estava lá arrasada, com raiva e triste. Então esse efeito colateral é mais que justo. Então foda-se a tua opinião. Mano, o final de Tokopi foi sim perfeito, ainda assim eu passo um pano nos furos que ele deixou. Do fato da Shizuka e da Marina terem ficado amiga e mesmo mostrar o desenvolvimento dessa amizade, porque é meio difícil as duas esquecerem tudo que se passou e ficarem best do nada. Mas algo que eu vi em um comentário, delas auto se complementam, uma dá na outra, que a outra não recebeu, que até tem uma certa razão. Então deixa o like e até o próximo vídeo.